Ok, acho que eu vou começar a falar devagarinho. Quem for chegando vai nos acompanhando. Primeiramente, boa noite a todo mundo que está conosco hoje. É, eu queria falar rapidinho sobre a ideia desse webinar, que eu acho que veio de, principalmente da minha colega Wendy, que está aqui, que vai conversar com vocês daqui a pouco, de tanto que a gente trabalha com a Europa, a gente vai descobrindo universidades e programas que são incríveis, mas que costumam ser pouco conhecidos, principalmente pelo público brasileiro. Em geral, no Brasil, a gente conhece a Universidade de Bocconi, a gente conhece a IE em Madrid, às vezes talvez a Carlos III de Madrid, a Sciences Po em Paris, mas muitas vezes fora dessas universidades mais conhecidas, existem universidades que são excelentes em certas áreas do conhecimento e que a gente desconhece. E muitas vezes elas têm duas grandes vantagens: elas são excelentes na área que elas lecionam e também costumam ter um custo-benefício muito vantajoso, principalmente se comparada a outras universidades, seja nos Estados Unidos, no Canadá, no Reino Unido ou até mesmo na Europa. Tendo você um passaporte europeu ou não, tá? Existem algumas que ter um passaporte europeu vai fazer essa diferença ser ainda mais gritante, mas a gente pensou de fazer esse webinar para compartilhar com vocês esses, em inglês a gente chama de hidden gems, tá? Que são essas universidades raras e excelentes na Europa que não costumam ser tão conhecidas. Uma coisa para acrescentar, a minha colega Wendy talvez acrescente depois um pouco mais sobre, dentro do cenário atual de candidaturas, em que muitos alunos que se candidatariam para os Estados Unidos não estão fazendo, por, enfim, questões sociopolíticas, a gente está vendo as universidades na Europa estarem cada vez mais competitivas. E o que acontece é que, em geral, são as universidades que são mais conhecidas de nome, né? A Sciences Po, a Bocconi, essas outras que eu mencionei. Então, o que é interessante também de conhecer outros programas na Europa é que você também vai se abrindo o seu leque para além dessas mais conhecidas, você aumenta as suas chances de ter várias portas abertas para o seu futuro, seja para graduação ou para pós-graduação na Europa. Bom, vamos lá. Meu nome é Luísa, eu sou sócia aqui da Alma Mater. Eu vou apresentar esse webinar junto com a minha colega Wendy. Quer dar oi para todo Oi, mundo, boa Wendy? noite, tudo bem? Eu vou apresentar a gente rapidinho antes da gente começar a falar, tá? Para quem não conhece a gente, aqui na Alma Mater nós somos uma empresa de quase 15 anos de mercado. Temos uma equipe internacional. A Wendy está na África do Sul, inclusive, agora, que é o país de onde ela é, tá? Ela não está só passeando. É, Temos muita experiência em aprovar alunos brasileiros e até de outras nacionalidades nas melhores universidades globais. É, Somos número 1 de aceitações na Europa, então temos muita experiência com universidades na Europa. Aqui no canto direito vocês podem ver logos de onde os nossos alunos foram estudar, tá? A gente não só pegou logos de universidades que existem na Europa, a gente teve aceitação de alunos em todas essas universidades aqui na direita. Fazemos uma orientação, uma consultoria educacional estratégica e bastante personalizada, tá? Gostamos de acompanhar cada aluno individualmente e temos esse 100% de taxa de aprovação em programas. A gente, enfim, ao longo dos anos vai sempre acompanhando, tá? Se quiser saber mais sobre nós, ao final vai ter um QR Code que leva você para o nosso Instagram, para o nosso YouTube, para o nosso site e tudo mais, tá bom? Bom, o que a gente vai falar hoje, tá? Vamos abordar programas ou universidades menos conhecidas e a gente meio que agrupou elas por diferentes áreas do conhecimento, tá? Engenharia, business e economia, design, política, sustentabilidade, um outro está que é um certo bônus que a gente colocou no final, e no final teremos um Q&A. Para quem está assistindo, tem o botão do chat que vocês podem deixar dúvidas, mas também tem um botão de Q&A, de perguntas, que vocês também podem deixar perguntas por lá, tanto faz, tá? Ao longo da nossa fala, vocês podem ir deixando perguntas. Principalmente, a gente vai
Tem muitas universidades aqui, e olha que a gente até já fez um filtro, mas mesmo depois desse filtro, são muitas universidades que a gente vai mencionar. Então, se a gente passar por alguma universidade que vocês queiram saber mais sobre, podem fazer uma pergunta no chat ou no Q&A, que aí a gente fala um pouco mais sobre elas, tá? Vou passar a palavra agora para Wendy, minha colega, falar da KU Leuven. Tá. Então, boa noite. Como a Luísa falou, eu sou sul-africana, eu estou na África do Sul no momento. O fuso horário é um pouco complicado, então já é meia-noite aqui. Então, tomara meu português não vai ser muito esquisito, mas vamos lá. Sim, eu trabalhei com as candidaturas para a Europa por mais de uma década agora. Então, como eu vi por muitos anos, quando a maioria de brasileiros chegam na Alma Mater, eles dizem: eu quero ir para IE, Bocconi, Erasmus, Amsterdã, ESAD, que todos são faculdades incríveis. Porém, cada ano estão ficando cada vez mais seletiva, cada vez mais competitiva, cada vez mais difícil de entrar, porque todo mundo está aplicando para os mesmos programas. Mas a Europa é um continente e tem programas incríveis, tá? Então, hoje à noite, a gente já fez um webinar sobre as outras faculdades e vamos fazer mais no ano que vem. Mas hoje a gente vai apresentar 18 faculdades. É claro, com esse número de faculdades vai ser só uma introdução, tá? Alguns minutinhos para falar sobre cada faculdade. Então, vou começar com KU Leuven, na Bélgica, ah, que é essa faculdade lindo demais. Eu tenho um aluno que entrou, acho que ele acabou de começar o terceiro ano já. Ele foi numa escola brasileira, PH, e entrou. Ele está amando, tá? Então, pode ir. Tá. Então, tem dois campos, uma em Leuven, onde todos os programas de engenharia acontecem, e Bruxelas, que tem mais programas de business e outros programas. É desde 2016, quase todos os anos, que a Leuven é nomeado a universidade mais inovadora da Europa, tá? Então, tem um foco em engenharia. Nessa imagem, você pode ver alguns alunos que desenvolverem esse carro solar. Então, todos os anos eles têm competições, onde alunos têm que criar, desenvolver projetos que a gente não consegue imaginar, mas muito moderna, a tecnologia é incrível. Essa faculdade é difícil, porque é muito. Quando você está lá, tem um base bem forte na pesquisa. Eles adoram pesquisa. Se você vê esses números na tela, só em 2024, os alunos e os professores desenvolveram 131 novas patentes de criações, métodos, tecnologias, algumas coisas que são o que eles criarem. Nove novas empresas e mais de 3 mil colaborações com empresas na indústria, tá? Então, os alunos que iam para lá vai ter uma base de pesquisa, mas também ligada ao mundo, tá? Empresas, estágios e tudo. Essa faculdade também é o segundo ah, é a faculdade que tem mais, não sei como falar, segundo lugar que tem mais pedidos de patentes na Europa. Então, pode imaginar, estudando lá, e os professores te estimulando a criar novas inovações, tá? Incrível. E a próxima faculdade, a gente vai para a Alemanha. Eu sei que muitos brasileiros, mas é muito frio na Alemanha, mas tem essa faculdade, o Technical University of Munich, que é uma faculdade, eu vou te mostrar onde eles ficam nos rankings da engenharia já já, mas pode já Eu passar. ia só comentar sobre o frio na Alemanha. A gente fez um webinar sobre o Canadá algumas semanas atrás. Temos duas consultoras da equipe que estudaram no Canadá e eu acho que elas falariam que o clima na Alemanha é tranquilo. Depois a gente pode falar sobre. Mas enfim, desculpa, Wendy. Vai lá. Não.
Pode passar. Então tá, a localização tá Munique, que é uma cidade bem bacana na Alemanha, tem muito movimentada, é grande. Tem vários cursos de engenharia em inglês. Então, para entrar é muito seletiva. Às vezes, brasileiros têm que fazer um ano a mais, só para que está chamado o Foundation Year, mas tem caminhos diferentes para entrar. Mas eu botei alguns fatos sobre a faculdade, só para te dar uma ideia da qualidade de educação nessa faculdade. 19 prêmios Nobel, tá? Então, você está Incrível. aprendendo, o professor ganhou um prêmio Nobel, é incrível. 80 patentes por ano, 22 unicorns, que é uma empresa startup que está avaliada em mais de 1 bilhão de dólares americanos, ok? Então, é uma faculdade que mistura tecnologia, engenharia e business. Então, é muito interessante. É uma faculdade enorme, quase 53 mil alunos, mas quase metade são alunos internacionais. O ano passado, só um ano, os alunos criaram mais de 100 startups, mais de 100 businesses e tudo. Então, também, como o KU Leuven, tem muita coisa acontecendo. Não é só assistindo aulas. Não, mas você está botando coisas na prática e realmente botando no mundo, tá? Então, é uma faculdade muito, muito interessante, tá? E na próxima, eu não sei por quê, mas eu amo essa próxima faculdade. Eu amo todos, mas eu tenho uma. Tá no meu coração, Maastricht University. Um, É uma cidade não é tão grande na Holanda. E muitas pessoas só pensam na Amsterdã e Rotterdam. Mas, na verdade, todas as cidades. A Holanda não é um país enorme, então é bem fácil chegar em qualquer cidade. Então, quando eu estava na faculdade, muitos anos atrás, eu estava estudando na Alemanha para um curso de verão. Um dia a gente foi, tinha café de manhã na Bélgica, almoço na Holanda e jantar na Alemanha. Então, realmente, tudo é bem próximo. Mas essa faculdade de Maastricht, pode passar tem um programa que é realmente um programa muito inovador, nunca vi em outra faculdade, que é um curso de medicina e tecnologia regenerativa. Ok, então combina ciência, medicina, tecnologia e engenharia, tá? O ponto, a meta, o propósito desse curso é para desenvolver terapias produtos e dispositivos, aparelhos médicos para pesquisa e uso clínico. Por exemplo, os alunos estão usando uma impressora de 3D para imprimir órgãos. Então, porque no mundo todo não tem órgão suficiente para doar para alguém precisa um rim, ou não sei, ou qualquer coisa. Então, está usando tecnologia para criar, desenvolver novas maneiras de tratar e curar as pessoas. Outro grupo de alunos, no momento, ele está fazendo um projeto para pessoas que têm um acidente de carro, a perna, o braço está muito machucada. Ele está tentando descobrir como Luísa, help me Como out, conectar, como conectar os a tissues, like we prótese, did. é isso? Uhum, Como sim, conectar a prótese com o que sobrou de nervos e sim. é, agora a palavra tecido na Mais minha ou cabeça. menos isso. Eu acho que deu para entender. Sim. Muito Mas legal. então é esse nível de educação, os projetos que alunos, mesmo de graduação e pós-graduação, está fazendo. Tem muitos outros cursos de Maastricht, também tem programa forte de economia,
mas tem Circular Engineering, que combina engenharia e sustentabilidade, que é um programa muito interessante. E tem um programa, uma Science Program, para alunos que amam ciência, mas não sabem ainda exatamente para onde eles querem chegar no futuro. Então, é uma base você experimentar várias áreas na ciência. Então, também é um programa muito interessante. Muito Tá? legal. Eu ia só acrescentar que eu estava falando com uma ex-aluna nossa outro dia que fez um mestrado em finanças na Masters e ela me mandou um áudio de 5 minutos falando como ela amou estar na cidade, amou a universidade e o programa em si, mas que amou morar em Maastricht, achou incrível. Estava na dúvida no começo porque não era Amsterdã, mas enfim, é sempre bom ter esse feedback dos alunos. Posso Uhum. passar para o próximo? Pode. Então, agora é um slide muito interessante. Eu acho que a gente botou alguns programas de engenharia no mundo todo. Perdão, desculpa. Não, sem problema. Com o ranking, onde eles ficam, esses são o ranking no mundo, tá? O duração é o custo, primeiro, Colena, é para brasileiros que têm cidadania brasileira, mas o último é para pessoas que têm passaporte europeu, tá? Então, você vai ver, tipo, Caltech, número 13 no mundo, nos Estados Unidos, pode ver os números. Ah, Delft, que a gente não falou, mas é uma faculdade incrível na Holanda, 3 anos. Mas dá uma olhada no Technical University of Maastricht, que é número 19, que é o mesmo de Carnegie Mellon, nos Estados Unidos. É 3 ou 4 anos, dependendo, mas é 7 mil dólares americanos por ano para os brasileiros. E se você tem passaporte europeu, você não paga, tá? O nível de educação é o mesmo de Carnegie Mellon, melhor do que Columbia para esse programa, melhor de University College London. Então, esse é o nosso propósito para abrir a mente, abrir as possibilidades. Também, KU Leuven é só 3 anos. E você está pagando 9 mil dólares ou menos de 1.500 por ano, tá? É só por 3 anos. Então, daqui 2 semanas a gente vai ter um webinar inteiro só sobre os custos. Então, isso é só uma imagem para te dar uma ideia rapidinho, tá? Ok. Agora sobre business e economia. Tem o Copenhagen Business School na Dinamarca. Eu sei que Dinamarca é longe do Brasil, sei, mas é uma opção muito, muito interessante. Tem uma faculdade muito moderna, pode olhar esses prédios lindos que eles têm. Um, Tem o ranking, é 29 no mundo para business e economia. Também, again, para se você tem cidadania europeia, é grátis. Sim, a cidade não é muito barata, é uma cidade cara de morar. Porém, se você não está pagando para anuidade, para faculdade, é mesmo, eu acho que quando você faz o mestrado, às vezes a faculdade te paga algum dinheiro para comprar comida e tudo. Então, é outro patamar do que Brasil e também na África do Sul, tá? Tem 7 programas de graduação de business. Business é política, business é mídia digital, vários programas que são muito interessantes. É o que eu amo sobre essa faculdade. Eles têm desculpa, tem um erro de escrita, uma mistura de inglês e português aqui. Filosofia. Desculpa, gente, acontece conosco de vez em quando. É filosofia, não philosophy, tá, enfim, acho que deu para entender. Chamado Nordic Nine, que são 9 valores que vêm da Dinamarca, Finlândia. Então, um valor. Eles querem alunos que são competitivos nos negócios, mas solidários na sociedade, tá? Outra é criar valor a partir de conexões globais para comunidades locais. Então, não é só aprender como ter um business ou como ser uma
tem um trabalho no mercado financeiro e ter ética. Como você pode ter sucesso numa empresa, porém você tem empatia para o mundo. Então, acho que o valores e a qualidade de educação é incrível, tá? E a próxima é mais uma na Holanda, que é Tilburg University, que também não é muito, acho que nas talvez 11 anos que eu trabalhei na Alma Mater, acho que eu só tinha uma, talvez dois alunos que queriam aplicar, porém, eu acho muito interessante para alunos que querem estudar economia, tá? Um, Aqui é uma mapa que talvez seja interessante para vocês, para ver o Tilburg, que tem é no sul do país, é 55 minutos de Antwerp, em Bélgica, 1 hora de Rotterdam, 1 hora 15 de Amsterdã e 1 hora 40 de Düsseldorf, na Alemanha. Então, é bem conectada para outras cidades, outros países. Então, mesmo na hora de fazer um estágio, fazer um programa, você pode ir fazer um estágio na Bélgica, tá? Então, só a localização da Tilburg é interessante. E muitos alunos falam para nós, não, mas eu quero estar no Rotterdam, no Amsterdã. Sim, mas é 1 hora. Mesmo se você mora no Rio, pode levar muito mais de 1 hora de Barra para Flamengo, dependendo do trânsito, ou São Paulo, tá? Você pode facilmente passar 1 hora no carro. Então, Todo Tilburg, dia. Eu passo todo dia. eu vou te mostrar o ranking agora de novo. Tem a programa, só uma coisa, Perdão, desculpa. Só claro. o programa de economia, 75% da turma são de países diferentes, internacional. E também uma coisa bem legal da Tilburg, que não acontece em muitas faculdades na Europa. Eles têm um programa bem forte de esportes. Tem mais quase 70 esportes. Então, isso é uma coisa, você não vai achar isso na Amsterdã, tá? Então, se você é um aluno que quer jogar esporte, um, Tilburg pode ser interessante para vocês, tá? Tá, a próxima da economia é Então, Universidade Carlos III, em Madrid, na Espanha, um, que tem a Madrid é uma faculdade, cidade tão lindo, tão movimentada, cidade grande. É, pode já passar, Luísa. Um, a coisa interessante da Carlos III, você não vai sempre achar nas listas de entre as top 50 faculdades de economia. Não ainda, tá? Mas, né, você pode ver esses rankings, os rankings no 2023. O programa de economia foi 2050, entre 2050 e 300. O, 250, 300. desculpa, yeah, ok, pode ver. Mas o ano passado melhorou já 50 posições, tá? Esse ano já é 150, tá? Então, cada ano está melhorando no, na perspectiva do mundo. É, é porque é uma faculdade nova, é jovem, é menos de 50 anos. Então, esses rankings, eles estão baseados normalmente na pesquisa. Então, se você tem uma faculdade nova, eles não têm 600 anos de pesquisa que outras faculdades têm. Não, só tem menos de 50. Então, eu acho que daqui 5 anos a gente vai ver Carlos III entre os top 50, facilmente, tá? Então, é uma faculdade bem interessante. Tem a empregabilidade do programa é muito alta, tá? Quase 95% de alunos formados na Carlos III conseguem um emprego relacionado aos seus estudos, tá? É também custo bem acessível, tá? Para alunos brasileiros, dependendo das suas notas, às vezes você pode entrar direto para o primeiro ano,
Mas se você precisa, não tem as notas suficientes, eles têm um programa de foundation humano que você pode entrar, desenvolver algumas habilidades, em inglês, matemática, e depois avançar para o programa, tá? Eu ia Muito só comentar interessante. que esse salto de 100 lugares no ranking mundial no espaço de 2 anos, eu nunca ouvi falar nenhuma universidade fazer. É É, realmente muito impressionante. Eu acho que é um testamento a como essa universidade está trazendo inovação, programas interessantes, qualidade. Imagino que daqui a 10 anos vai ser super difícil de entrar na UC3M, que é o apelido dela, na Carlos III. Então, entre logo, esteja é, à frente dessa sim. curva. E também tem muitos programas de engenharia também, não só de economia. Aqui tem mais uma tabela de business. Também pode ver a comparação, especialmente dos custos. E também os rankings, Erasmus 23, claro, a gente não está falando da Erasmus, mas está lá. O Copenhagen Business School 28, melhor do que o Carnegie Mellon, nos Estados Unidos. E também, se você tem passaporte brasileiro, são US$ 18.000 por ano, ou com passaporte europeu é grátis, tá? Tilburg também. 18 mil dólares, desculpa, Wendy, mas 18 mil dólares comparado com 67 mil, que é de Carnegie Mellon, quase soa de graça também. Exatamente, exatamente. Tilburg também 3 anos. Então, depois, se quiser ver esses números, a gente pode te passar, ou pode marcar uma conversa conosco, mas é muito interessante quando você começa a pensar um pouco diferente. Ok, posso fazer 3 anos na Copenhagen e depois eu quero ir para a UCLA para fazer um mestrado. Uma perspectiva financeira pode ser opção interessante, tá? Vamos lá. Ok. Agora eu vou falar rapidinho sobre design. Ok, Aalto University na Finlândia. Todos nós sabemos que os países, Dinamarca, Finlândia, são famosos para móveis. Aqui tem um design incrível. Então, um país, mesmo algumas faculdades, acho que Aalto tem um mestrado de como fazer móveis de madeira. Tá? Pode estudar isso por 2 anos, tá? Então, pode ver alguns prédios. Eu botei uma na neve. Eu sei que tá frio, mas também pode ser uma experiência bem bacana. Morar em um lugar que tem algum frio. Tá, pode ir. Então, esse programa de design na Alto é número 8 no mundo, tá? E também tem a ética do design finlandês e nórdico, que são desenvolver soluções centradas no ser humano, mas socialmente relevantes e ambientalmente conscientes, tá? Então, esse programa e também o próximo programa que eu vou te mostrar são bem interessantes, porque alunos estudam uma variedade de cursos de design. Você vai fazer comunicação visual, design industrial, você vai criar alguma coisa, você vai fazer costura, você vai fazer programação, faz um pouco de tudo. Também estudar um pouco de psicologia para entender pessoas e como criar um produto que funciona. Então, você não tem que decidir, eu quero fazer design de produto. Não, você pode especializar nesse, mas você vai experimentar tudo no primeiro e segundo ano, tá? É a próxima faculdade Design Academy Eindhoven, na Holanda. Eu tenho uma aluna lá que tá, acho que ela tá quase no final, o último ano, tá amando também. Um, então, dentro dessa faculdade, acho que eles têm 8 estúdios com máquinas diferentes, recursos diferentes. Então, faz diferentes abordagens, é muito experimental, muito, 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 muito inovador, é muito flexível. Então, você
No primeiro ano, todo mundo faz um pouco de tudo, mas ao longo dos anos, você vai começar a achar seu lugar como designer, como artista. Essa faculdade vai te ajudar a desenvolver sua identidade como uma criador. E também a coisa bem legal sobre essa faculdade, eu posso falar muito sobre essa faculdade, mas os professores todos trabalham na indústria de design, tá? Então, tem 150 designers, curadores, escritores, artistas, pesquisadores. Então, não é só pessoas que sabem o conhecimento, mas eles têm sucesso no mundo de design atual, que eu acho uma vantagem enorme, tá? Um, de novo, os preços, só para dar uma olhada. Alto, que é o número 8, Design Academy Eindhoven, número 10. De novo, não tem comparação quase nos custos, Lembrando tá? que esses rankings são mundiais. Ah, São rankings mundiais do assunto, né? Da área de conhecimento. É muito hum, impressionante e o custo-benefício é out of this world, é incrível. ah. Eu sei também que aqui no Brasil, ou outros países, você está, não, mas ninguém no mercado conhece esse nome, Alto University. Mas se você é um designer procurando um emprego, o mundo de design sabem, conhecem essa faculdade. Mesmo que a maioria de brasileiros talvez não conhecem ainda, quando você está trabalhando, as pessoas da indústria conhecem muito bem, tá? Tem um nome muito reconhecido, tá? A última faculdade que eu vou falar rapidinho, antes eu vou passar para Luísa, é o Royal Academy of Fine Arts Antwerp, em Bélgica. Olha essa cidade, gente, essas imagens de casas lá. Um, e talvez você não pense, eu quero estudar moda. Talvez você pense imediatamente de Londres, Nova York, não pensa muito na Bélgica. Porém, essa faculdade de Antwerp é uma das melhores programas de moda no mundo, tá? Pode então, em número 15 de Fashion Design. Uma coisa legal com esse programa é cada aluno tem um mentor, um supervisor individual. Então, você tem um professor que é dedicado para trabalhar com você. Porém, também tem uma equipe de professores especialistas em suas áreas de interesse. Então, é realmente muito hands-on, você está sempre aprendendo coisas novas. E tem uma base I don't know how to say it, theoretical, Teórica, desculpa, mas uma base também teórica. artístico e prático, bem forte, também é custo acessível. Pode passar aqui. Só para ver que o FIT, que é o número 1, o custo Central St. Martins em Londres, é aqui a Royal Academy of Fine Arts, que é melhor do que NYU e Pratt, que são dois têm programas fortes de design, tá? Quer Luísa, que eu volte lá? Não? Ok. Não, pode falar. Maravilha. Gente, paciência comigo, eu não tenho com o conhecimento riquíssimo que a Wendy tem dessas universidades, então, se ela quiser de vez em quando acrescentar alguma coisa, vou pedir para ela jump in e acrescentar. Mas eu queria começar falando da Lewis University, que fica na Itália. Como vocês podem ver pelas imagens, o campus dela é belíssimo. Aqui no canto esquerdo é uma sala de aula, tá? Com esses candelabros e, enfim, toda essa arquitetura. Parece estar estudando num castelo, enfim, é algo que acho que a gente não espera. É, a, a Louise University fica em Roma, então, para quem gosta, eu conheço os meus alunos que querem morar em cidade grande. Essa é uma cidade grande, cheia de vida, cheia de coisas para fazer. O que a gente quer ressaltar dela é um foco nas áreas de política, economia e direito, tá? É uma universidade muito conectada também com o mundo
não só com o mundo acadêmico, né, acadêmico, mas também com instituições europeias, onde você pode fazer estágio em organizações globais e sair com uma educação e já um currículo bem avançado para alguém jovem, tá? Ela tem um ambiente super internacional, muitos alunos estrangeiros e também parcerias super interessantes com universidades como a Sciences Po e a London School of Economics. Para quem gosta de economia, de direito, de relações internacionais, essas são duas universidades de ponta. Então, acho que esse é um programa bem interessante de destacar. É uma universidade que a gente costuma não ter ouvido falar sobre, mas que vale a pena conhecer. Novamente, se alguém quiser que a gente fale mais sobre alguma dessas, tá? Podem deixar as perguntas lá no Q&A. A gente vai falar de duas universidades juntas aqui, tá? As duas ficam na Bélgica, é a Ghent University e a VUB, que eu vou chamar de VUB porque eu não vou pronunciar errado o nome da universidade. O Wendy pode depois pronunciar para vocês saberem como é, mas são dois campos belíssimos. Em cima tá Ghent e embaixo tá Bruxelas, que é onde fica a VUB, tá? Então, esse é um programa específico, na verdade, que é lecionado em conjunto, tá? As duas universidades lecionam esse programa de Social Sciences. Elas são universidades de ponta nessa área. O programa é super interdisciplinar, então ele tem um pouco de sociologia, um pouco de política, um pouco de economia. Novamente, um custo-benefício muito bacana, talvez quase sem igual. E, novamente, contatos com a indústria muito interessantes. Então, a possibilidade de fazer estágio em ONGs ou em órgãos da União Europeia, para quem tem interesse em diferentes áreas das ciências sociais, pode ser muito bacana. E sem falar que você tem a experiência de viver num centro mais cosmopolito como Bruxelas, e também uma cidade um pouco menor, mais aconchegante como Ghent. A Wendy contou a história de tomar café da manhã num país, almoçar no outro, chegar na, na Alemanha. Eu tenho uma história de, quando eu estudava em Londres, eu fui visitar uma amiga minha em Amsterdã, e o que a gente fez foi, na verdade, ela veio de outro lugar, mas eu fui para Bruxelas. Você pega um trem de Londres para Bruxelas, é 2 horas e pouco. Passamos o dia em Bruxelas, depois pegamos um trem para Amsterdã, que também era 1 hora, 2 para chegar em Amsterdã. Passei um fim de semana e voltei. Então, a localização dessas universidades é muito bacana, porque a Europa está logo ali e a malha ferroviária da Europa funciona muito bem. Então, acho que, enfim, um fim de semana, um feriado, dá para viajar, dá para passear com bastante pela Europa. Luísa, Bom, um minuto. Eu só vi uma pergunta aqui, eu vou responder totalmente ela, inteira no final, mas talvez a gente não falou alguma coisa importante. Todas as faculdades que a gente está falando sobre programas em inglês, tá? Todos têm programas em inglês, não tem que aprender Flemish, holandês, alemão, não, pode ir só com seu português e inglês, tá? é verdade. Importante mencionar, todos os programas que a gente está mencionando são lecionados inteiramente em inglês, eles não exigem fluência em outra língua, tá? Até existem programas, às vezes, por exemplo, na Espanha ou na Itália, que exigem alguma fluência de espanhol e de italiano, não é o caso dos que estão aqui, tá? Você só vai precisar enviar uma prova de proficiência em inglês, o programa é todo lecionado em inglês, e são cidades na Europa em que o inglês é muito falado, né? Então, é claro, é muito legal aprender um pouco da língua quando você está no lugar, mas você vai conseguir viver com o inglês. Bom, voltamos para a Holanda para falar sobre Leiden. Leiden é uma universidade excelentíssima, incrível, super bonita também, é bem clássico Holanda, assim, tem os canais, as pessoas andam de bicicleta para lá e para cá, uma vida bem próxima à natureza. E Leiden é interessante porque ela tem dois campos, tá? Um que fica em Leiden mesmo e outro que fica em Haia. Haia, em inglês, se chama The Hague. É, quem aqui lembra um pouco de história deve lembrar que Haia é uma cidade super importante, sede de tribunais internacionais. A gente tem que, às vezes, apostilar, fazer a documento apostilar, a apostilação é tudo convenção de Haia, tá? Então, é uma cidade muito interessante para quem tem interesse em diplomacia, direito humano, governança, tá? É, essa universidade tem um foco muito interessante em política internacional, direitos humanos, diplomacia, e novamente você vai não só acessar
excelente educação, uma formação acadêmica excelente, como também uma preparação para a carreira muito bacana, né? Com possibilidade de estágio, de trainee em instituições que estão literalmente formando a nossa diplomacia global. Ah, e claro, é um custo acessível e tem um parênteses que é alunos que estão fazendo o ensino médio brasileiro podem entrar direto para o primeiro ano, tá? A gente pode explicar isso mais se quiserem. Muitas universidades na Holanda vão exigir que alunos que façam ensino médio brasileiro façam um ano a mais, que é o Foundation Year, que o Andy já mencionou algumas vezes, tá? Para ter entrada. A gente pode explicar isso um pouco depois. Não é o caso de Leiden. Leiden você pode entrar direto com o seu diploma de ensino médio. É só para falar que essa cidade, a Haia, é onde fica o Tribunal de Crime Internacional. Então, se tem crimes de guerra, todos esses casos vão para o tribunal na Haia. Então, alguns de professores vai até fazendo alguma coisa no tribunal e depois vem fazer uma aula. Então, realmente, para pessoas que têm interesse em direitos humanos, justiça, estudos de paz, esse tipo de coisa. Eu acho que a Haia é o lugar perfeito para estudar. Exato. E aí aqui só uma comparação, como a gente estava fazendo, se a gente comparar a Sciences Po e Georgetown University, que são universidades que a gente imediatamente associa, né, a relações internacionais, a política, etc., a gente pode ver que Leiden está só alguns lugares abaixo no ranking mundial dessas duas universidades, que são líderes nessas áreas também. O custo para brasileiros que não têm passaporte europeu é acessível, né? Claro, não é tão, o custo-benefício não é assim, uau, é praticamente de graça como de algumas outras, mas é bastante acessível, principalmente se você comparar com Georgetown. E o custo, se você tem um passaporte europeu, vai lá embaixo, vai lá para os US$ 2.000 por ano, tá? Lembrando que isso é o custo por ano. Então, isso é mais barato do que estudar em universidades privadas no Brasil, por exemplo. Aqui temos outras universidades que a gente mencionou também, como a Lewis University na Itália, a Ghent e a VUB também estão aqui, tá? Se quiserem, a gente fala um pouquinho mais sobre elas depois no Q&A. Bom, vou falar um pouco agora da Aarhus, na Dinamarca. Esse é outro campus que eu olho, eu acho, gente, que campus incrível. A arquitetura da universidade é tão bonita, tão moderna, tão conectada com a natureza e, ao mesmo tempo, bem high-tech, assim, dentro da sala de aula. Acho que é bem interessante ter ela no radar, tá? Então, a Aarhus fica na Dinamarca. Ela tem excelência principalmente em áreas relacionadas à arquitetura, ciência da computação e IA, tá? Eu coloquei aqui CS, que é Computer Science, eu devia ter colocado ciência da computação. Mas o que é interessante sobre ela? Ela tem um centro de pesquisa de ciência da computação e de IA, que é um dos principais do mundo. Então, a gente sabe que né, a inteligência artificial é um dos tópicos mais é, importantes, talvez, que a gente esteja falando nos últimos anos. Então, se alguém quer estudar assuntos relacionados, esse é o lugar para estar, tá? Uma coisa importante, interessante de saber sobre ela também é que é uma universidade também muito preocupada com sustentabilidade tecnológica e inovação social. Então, não é só apenas inovação tecnológica por si só, mas inovação tecnológica que vai servir à sociedade de uma maneira positiva. Como muitas das universidades que a gente mencionou aqui, ela é excelente academicamente, mas ela também tem uma pegada bastante prática, né? Então, tem colaboração com empresas como Lego, como IBM, os alunos vão, de fato, botar a mão na massa, e implementar a teoria que aprenderam na sala de aula. Não sei se o Andy quer acrescentar alguma coisa aqui. Ok, vamos lá. University of Twente, na Holanda também. A University of Twente é uma universidade que eu sinto pouquíssimo conhecida no Brasil, principalmente, porém ela é muito excelente. Ela tem um campus enorme e lindo, muito verde, muito espaço para esportes, espaço para sentar e ler o seu livro, ou estudar no meio desse praticamente um parque, né?
A própria arquitetura da universidade incorpora essa natureza dentro dela. Ela é super bonita, super bacana e muito interessante, principalmente para quem tem interesse em tecnologia. Mas o que a gente queria destacar é um programa específico que eles têm, que chama Creative Technology, ou CREATE, para resumir, que é um programa que vai juntar exatamente a criatividade com engenharia, com programação. Então, se você gosta de design, gosta de comunicação, mas também gosta de uma parte mais STEM, mais engenharia, programação, etc., esse é um programa único, muito difícil de achar em outras universidades do mundo, que vai te permitir juntar essas duas áreas e muito provavelmente ser alguém muito competitivo no mercado, porque você vai ter uma formação bastante única. Novamente, essa é uma universidade que tem uma cultura empreendedora, ou seja, vai encorajar os alunos a empreenderem já na faculdade, tem incubadoras, parcerias com empresas super conhecidas, é um ambiente internacional e que tem essa pegada prática também junto com a teoria. Por que a gente está falando tanto sobre isso, tá? Eu acho que tem dois fatores aqui, a Wendy mencionou um. Os rankings mundiais, eles são organizados principalmente por causa de pesquisa. Então, que pesquisa que a universidade produz? E o que acontece às vezes é que universidades que não são focadas tanto em pesquisa, mas às vezes são mais focadas na indústria, no mercado, têm excelentes programas, nem sempre estão tão altas no ranking. Porém, elas oferecem uma coisa muito legal, que é você unir a teoria à prática, que no final, se a gente está falando de ter sucesso na sua carreira depois, isso é um diferencial grande, tá? Bom, agora a gente vai para a Espanha, falar da Universitat Autònoma de Barcelona, que é uma outra que é super bonita, ela tem esse prédio antigo muito, muito bonito, porém, como você pode ver na imagem desse lecture hall, dessa sala de aula enorme, ela é por dentro super moderna e fica em Barcelona. Eu costumo falar para quem é do Rio, Barcelona é o Rio de Janeiro da Espanha, Madrid é São Paulo, e eu digo isso como alguém que gosta de São Paulo e gosta de Madrid, tá? Mas o que é interessante sobre a Universidade Autônoma de Barcelona? Ela também tem um foco em computação, em inteligência artificial e engenharia de dados. É um dos primeiros programas de graduação que existem no mundo, que foi criado voltado apenas para inteligência artificial. Então, se você realmente tem um interesse na IA, a Universidade Autônoma de Barcelona é o lugar para estar, tá? Você vai estudar programação, machine learning, muitas outras áreas que são importantes de você conhecer bem para estar, digamos, at the forefront, na linha de frente de quem está criando e desenvolvendo IA. Novamente, é uma universidade que tem uma forte conexão com empresas, com centros de pesquisa, eles têm um Computer Vision Center, enfim, um Supercomputing Center, muitas coisas interessantes para explorar, e Barcelona é uma cidade, para quem já foi, muito bacana de morar também. Novamente, oportunidade de estágio em grandes empresas como Amazon, HP, IBM. Bom, aqui só para a gente fazer uma comparação de novo, tá? Se a gente olhar essas três universidades que a gente falou aqui, que são interessantes para quem tem interesse em tech, computer science, IA, e comparar elas com outras universidades que são bem ranqueadas, como a ETH de Zurich, MIT ou a Oxford University, a gente vai ver que os custos para a Europa são infinitamente mais baixos e interessantes. A gente não colocou os rankings aqui por essa razão que a gente comentou antes. Os rankings são focados em pesquisa e essas universidades que a gente está destacando aqui não são necessariamente universidades que se estabeleceram tanto com relação à pesquisa, mas que estão se estabelecendo muito com relação à excelência de ensino e à empregabilidade de quem se forma nos seus programas. Tá? Ok. Para terminar, a gente vai dar destaque para algumas universidades que são interessantes para outras áreas, tá? Vamos passar por elas rápido, porque a gente quer abrir o Q&A para vocês. Uma que é uma universidade que eu adoro e acho incrível e ninguém conhece é a Wageningen.
É uma universidade na Holanda também, incrivelmente linda. Essa biblioteca aqui no canto esquerdo é circular, é uma arquitetura tão diferente e interessante, eu adoraria estudar lá. Ela é uma universidade muito focada, ela é número 1 para sustentabilidade e meio ambiente, e dá para ver que o meio ambiente parece que entrou dentro do campus, né? Você vê as fotos da universidade e ela é cheia de estufas e vegetação, tudo dentro dos prédios da universidade. Wageningen fica na Holanda, ela tem esse foco em sustentabilidade, meio ambiente, ciências biológicas e agroalimentares. Ela é número 1 no mundo para essas áreas. Se você tem qualquer interesse, seja na parte mais científica da sustentabilidade ou até na parte um pouco mais sociopolítica da sustentabilidade, ela tem tantos programas de graduação quanto de pós-graduação que são excelentíssimos para essa área. Ela tem um campus sem igual para quem tem esse interesse, tá? Com laboratórios integrados a estufas, áreas verdes, um ambiente muito bacana de viver e de estudar, e uma fortíssima conexão com organizações internacionais, por ela ser número 1 nessa área. Aquilo que a Wendy falou, talvez o brasileiro comum não vá conhecer essa universidade, mas a gente garante a vocês que as pessoas dentro da área de sustentabilidade vai ter ouvido falar sobre essa universidade. A gente já teve alunos que foram fazer mestrado lá. Eu tenho um aluno que está considerando ir fazer o mestrado dele lá também esse ano. Recomendamos muito. Para terminar, na verdade, essa é a penúltima universidade, a Trinity College Dublin, na Irlanda. É uma universidade que tecnicamente está na União Europeia, né? É a parte da Irlanda que é a parte da União Europeia. Eu tenho um espaço no meu coração para a biblioteca deles, que é essa imagem aqui no canto alto da direita. Eles têm umas bibliotecas mais lindas do mundo. Ela já foi usada em vários filmes. Uma das brincadeiras que eu faço várias vezes quando eu estou assistindo um filme é descobrir onde é que é a biblioteca que eles estão mostrando, e essa aparece em vários filmes e séries. Ela é lindíssima. O campus em si é um campus muito bacana, porém também urbano. Você está numa cidade grande, Dublin é uma cidade grande. Claro, o programa é lecionado em inglês, mas aqui você tem a vantagem também que inglês é uma das línguas principais faladas na Irlanda, então a gente vai estar em casa. Eu morei na Inglaterra um bom tempo, acho os irlandeses umas pessoas muito divertidas e muito welcoming, muito te recebem muito bem, tá? Bom, o que a gente vai ressaltar? Se você tem interesse em literatura, filosofia ou ciências sociais, a TCD, a Trinity College Dublin, é muito, muito interessante nessa área. Ela tem uma tradição super forte. Se a gente está falando de literatura, vale ressaltar que aqui foram onde estudou Oscar Wilde ou Samuel Beckett. A cidade em si é cheia de cultura e de lugares bacanas para visitar. E estar na Irlanda é poder visitar também a Irlanda toda de trem ou de carro com muita facilidade. Por último, a gente vai falar da Utrecht. Só para dizer sobre Irlanda, mesmo se você tem passaporte europeia, infelizmente você ainda tem que pagar os preços do aluno internacional. Irlanda tem uma regra no Dublin, em outras cidades, que você tem que estar uma pessoa pagando imposto por pelo menos 3 anos antes de começar a estudar lá. Então, Irlanda tem programas incríveis, mas não é tão barato se você tem uma passaporte europeia. Perfeito, exatamente. Porém, ainda é muito mais barato do que, por exemplo, a Universidade de Yale, que é excelente para quem quer estudar literatura também, ou mesmo a Universidade de Oxford. E o custo de vida vai ser um pouco mais baixo também. Bom, por último, vamos falar da Utrecht, na Holanda também. Esse é um campus também, novamente, super bonito, super bacana. É uma cidade que fica bem perto de Amsterdã. Uma coisa que acho muito interessante para ressaltar é que ela é uma cidade da literatura reconhecida pela Unesco. Então, quem quer estudar literatura, você está no lugar certo, ou se você quer estudar áreas relacionadas a humanas, filosofia, ciências sociais. Os programas de mais excelência que ela tem são relacionados à literatura ou à mídia e cultura.
O ambiente é super internacional, o campus é lindíssimo, histórico, e que também tem uma integração forte entre pesquisa e prática. Ela oferece bolsa de estudo em geral, de mérito acadêmico para alunos internacionais na área de humanidades, que é uma coisa um pouco rara para a Europa, tá? Então, é interessante explorar, apesar dela também já ser naturalmente ter um custo-benefício bem interessante, mesmo sem falar de bolsa, tá bom? Bom, gente, a gente chegou finalmente no nosso Q&A, que era onde a gente queria chegar. Peço desculpas se demoramos um pouco, mas podem ir fazendo as suas perguntas que a gente vai respondendo. Eu estou vendo que tem duas perguntas aqui no Q&A. A primeira, a Wendy começou a responder, né? Que era se todas essas universidades oferecem programas em inglês. Sim, todos que a gente falou são lecionados inteiramente em inglês. A segunda parte da pergunta é se tem alguma que é especificamente boa para pós-graduação em Direito ou em Marketing. Wendy, não sei se você quer começar, talvez. Sim, desses que a gente falou, algumas que têm as ciências políticas, normalmente tem programas de direito também. Leiden e Luiz têm programas bem fortes de direito, mas também outras faculdades como SAD, Bocconi, algumas outras, mas Leiden, acho que a gente não falou do Groningen, que é uma faculdade na Holanda que também tem de direito, que é muito forte. De Esse marketing, webinar poderia ter tido 5 horas, tá, gente? A gente fez o nosso melhor. Tem muito mais para descobrir. Desculpa, Wendy. não, de marketing, na verdade, eu estou pensando de cabeça de Erasmus University na Rotterdam. Tem um programa de business que é bem forte e comunicação que está bem forte, então às vezes pode achar marketing, mas também tem dentro da Erasmus tem escola, um colégio chamado Willem de Kooning, que é mais artística. E tem programas muito interessantes. Acho que tem programa. Se você está mais na parte criativa de marketing, pode achar lá, ou você quer mais a parte corporativa, pode ir também na Erasmus, mais programas diferentes. Mas também, se quiser falar conosco, a gente pode explorar outras faculdades Sim, também. eu ia falar, ela mencionou direito também, eu imagino que seja o LLM, que é o mestrado de direito. Esse seria todo um outro webinar para falar sobre LLMs. Se quiser, tem aqui na tela o nosso QR Code e também nosso telefone, e-mail, etc., Instagram. Pode marcar uma consulta conosco e a gente conversa mais a fundo. LLM é um programa bem específico, então, mas a gente adora fazer e adora falar sobre. Então, pode marcar conosco que a gente conversa do seu caso específico, tá? Bom, vou passar para uma outra pergunta que a gente tem aqui, que é: esse programa da Bélgica tem disciplinas específicas em cada campus? Como funciona na prática essa divisão entre as universidades? Eu imagino que essa pergunta seja sobre a Universidade de Ghent e a VUB, que é a universidade que fica Ah, em Bruxelas, né? Imagino que sim. seja. Ou também KU Leuven. Sim, É, porque também KU Leuven tem dois campos em cidades diferentes. Mas sim, normalmente eles vão botar algumas disciplinas em cada faculdade. Tipo, ok, KU Leuven vai botar todas as engenharia na cidade de Leuven, porque tem os estúdios, as máquinas e tudo, e depois o business, programas de business em outra campus. Porém, às vezes as cidades não são tão longes. Então, dependendo, às vezes ele vai ter tipo um semestre, vai ter mais cursos nessa faculdade, mas ainda dá para chegar na outra cidade com ônibus ou trem de manhã. Mas sim, normalmente são disciplinas diferentes nas faculdades diferentes. perfeito. A gente tem tempo para mais uma última dúvida. É, a pergunta é: mestrados em sociologia são parte de ciências sociais ou são específicos? É, eu diria que isso pode variar, mas acho que a maioria das universidades vai colocar sociologia dentro de ciências sociais. Né, Wendy, você concorda comigo? Sim, sim. Acho a coisa legal de mestrado é que tem, não só tem um mestrado de sociologia, vai ter algum aspecto específico dentro da Sim. sociologia.
Então, eu acho que a coisa de mestrado, o desafio maior é achar os programas que são perfeitamente criados para você. Então, acho que vai achar, porque sociologia ou ciências sociais pode ser quase infinito, então tem que achar o programa certo. Exato. Gente, acho que a gente não tem mais tempo. Eu queria agradecer muito a vocês que participaram. Esse assunto é muito rico, então, se quiserem, mandar mensagem para a gente, mandar e-mail, sugerir alguma coisa, a gente pode organizar um outro webinar. Vamos, com certeza, organizar outros webinars para abordar, outros tópicos na Europa. Podem nos seguir no Instagram, marcar uma consulta conosco também, se quiserem falar do seu caso específico, tá bom? Mas foi um super prazer estar aqui com vocês. Agradeço ao Wendy que está falando com vocês meia-noite lá na África do Sul. Não, foi um É, prazer. Eu espero que a e gente te inspirar vocês só para pensar de uma forma mais aberta para a Europa, porque tem muitas hidden gems, joias escondidas nas faculdades na Europa. Exato. Fiquem de olho no nosso Instagram, ou no e-mail. A gente vai ter mais alguns webinars esse ano e depois ano que vem. Vamos fazer até um sobre custos de estudar em diferentes regiões, então fica ligado que depois a gente se vê. Então tá, gente, muito obrigada e uma super boa noite.